Junho Violeta, um mês todo dedicado à conscientização sobre o ceratocone. Eu sou a Malu Souza, uma das jornalistas do Hospital de Olhos de Florianópolis, e hoje eu vou estar com o Dr. Hernani Garcia, ele que é diretor técnico do ROF, especialista em córnea e cirurgião. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer é meu, Malu, de falar sobre um tema que muito me agrada. Esse mês está todo sendo dedicado para conscientização, para falar sobre tratamentos, riscos. O que é, afinal, o ceratocone? O ceratocone é uma doença na córnea, que acontece genética, é uma doença que é autossômica, que já nasce com a pessoa, onde vai apresentar uma dificuldade no colágeno, uma malformação no colágeno, que é a estrutura da córnea. Esse colágeno fica um pouco amolecido e a córnea começa a ficar irregular. Ela perde a sua função óptica, alterando essa superfície, essa regularidade dela, começa a cair a visão de forma progressiva. Ela vai afinando a córnea e tornando ela irregular. Por isso, é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce dessa doença. E com quantos anos, mais ou menos, pode aparecer essa doença? Ceratocone, classicamente, ele inicia na adolescência, né? Porém, ele pode surgir em fase tardia, mas a grande maioria dos casos eles surgem ali, 12, 13, 14, 15 anos, ali que é o grande número de casos. E como é que surge essa doença? Tem algo que a gente faça no dia a dia que pode aparecer a doença? Ou, como o senhor já falou também, da genética? Então, ela surge, ela tá na pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma predisposição, se ela tem uma história familiar que já tem ceratocone, é importante fazer a avaliação. Pessoas que coçam muito, que têm atopia, que a gente diz que são alérgicos, são pacientes que têm um potencial muito grande a formar ceratocone. Mas, na realidade, é uma doença subclínica. Então, na criança, a gente não vai conseguir pegar, é difícil ela se manifestar na criança. Então, o ideal é ali na fase entre 10 e 15 anos, fazer um exame oftalmológico e através de um exame que vai analisar a curvatura da córnea e a espessura da córnea, que vai se ter o diagnóstico do ceratocone. E essa doença, se não tratada no início, ela pode levar à perda da visão total? Ela é progressiva. A gente encontra de todos os tipos, Malu, de ceratocone. Tem ceratocones que são frustros, que eles iniciam e não evoluem. Mas é muito raro esse número de casos. A grande maioria tem um caráter progressivo, inicia na adolescência e vai aumentando a cada ano, chegando ao ponto de a gente ter um déficit de visão, uma perda de visão, que ela vai se tornar reversível, a gente consegue tratar, mas se não conseguir fazer esse tratamento cedo, chegam a deixar com uma visão muito ruim para o paciente. O senhor estava falando ali dos tratamentos, né? A gente pode passar direto para essa parte. Quais são os tratamentos hoje em dia do ceratocone? O segredo hoje em dia do ceratocone é esse diagnóstico precoce. Eu vejo o ceratocone há mais de 30 anos. A minha área é córnea e catarata, são essas duas áreas do olho que é o meu dia a dia. Então, eu trato de ceratocone e pude acompanhar toda a evolução, seja lá no diagnóstico, na evolução das máquinas, para fazer o diagnóstico precoce, como também o tratamento. Então, assim, o segredo do ceratocone hoje é o diagnóstico precoce, que a gente consegue tratar ele cedo, coisa que no passado não. Há 30 anos atrás, a gente via um caso de ceratocone, fazia o diagnóstico e tu via ele evoluindo progressivamente e com quase certo que ia acabar em transplante de córnea. Nesse período, até o transplante, o que a gente usa até hoje? A lente de contato rígida. Sendo bem trabalhada com ela é o tratamento ouro, padrão ouro para o ceratocone, que vai devolver a visão do paciente, mas não vai tratar. Hoje, o que tem de mais atual para o tratamento precoce, para evitar que ele avance, é o cross-linking. O que é o cross-linking? O cross-linking é a aplicação de um produto na córnea que vai torná-la rígida. Um grande pesquisador da Alemanha, que hoje ainda é vivo, eu pude conhecê-lo, o Dr. Theo Seiler, um dos grandes gênios da oftalmologia atual.
Dr. Theo Seiler, ele nada mais do que inventou o laser para o tratamento da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia. Ele e um inglês, Dr. John Marshall, como agora, uns 20 anos para cá, ele trouxe o crosslink. Ele descobriu que a riboflavina, uma vitamina B, aplicada na córnea, no estroma da córnea, sob influência de uma luz UV, provoca uma liga que enrijece as fibras do colágeno da córnea e segura essa evolução. Lembra que eu falei que o que é o ceratocone? É um amolecimento da córnea, que vem da natureza da pessoa. E ele conseguiu descobrir que a riboflavina atua enrijecendo. Impressionante o resultado. Para mim foi algo desses 30 anos, mais de 30 anos que eu mexo com ceratocone, que revolucionou o tratamento dele. Mas para a gente ter esse resultado, nós temos que tratar lá no início. Se tu pegar o paciente com ceratocone avançado, lá com 25 anos de idade, não consegue mais segurar a evolução. Aí esse é um caso que vai para lente de contato ou, se não tiver resultado, o transplante. Também nesse período existe uma alternativa, né? Se o paciente fez o crosslink, se ele não segurou a evolução e continua com baixa visão, o que faz melhorar um pouco são os anéis. A gente implanta dentro da córnea uns anéis que vão funcionar como se fosse um esqueleto para a córnea. Criar um esqueleto, já que essa córnea é mais elástica, esses anéis vão criar esse esqueleto para deixar a córnea mais regular. É um tratamento muito interessante, que evoluiu muito agora nos últimos anos e que hoje, através do laser que cria esse túnel para implantar esses anéis, ele está trazendo ótimos resultados. Porém, nem sempre deixa o paciente com uma ótima visão, ele melhora. O que temos de tratamento para o ceratocone que vai deixar com uma visão boa é a lente de contato. Ela que é o tratamento ouro, lente de contato rígida. A gelatinosa não funciona bem. E essa para lente o de ceratocone. contato é intraocular? Não, é na frente da frente córnea. mesmo. Por quê? A córnea, como ela está irregular, o óculos para o ceratocone, por exemplo, ele não funciona bem. Não adianta botar o grau no óculos se a córnea é irregular. Então, essa lente vai na frente da córnea. Ela é rígida, ela não vai se moldar a córnea, ela tem uma curvatura definida, ela entra na frente da córnea, é preenchida com lágrima entre a córnea e a lente e corrige a visão, mas não o ceratocone. E o senhor estava falando do diagnóstico precoce, que era importante. Com quantos anos, já desde criança, tem que ter esse acompanhamento anual com oftalmologistas para fazer? Ou é se aparecer algum sintoma que vai investigar mais ou não? Então, eu considero uma idade boa para fazer o primeiro exame 10 anos, falando em ceratocone, tá? Porque aos 10 anos tu faz o exame, mesmo a criança tendo uma visão boa, ela pode já estar iniciando o ceratocone. Como saber isso? Fazendo um exame que vai avaliar a curvatura, né, e a espessura da córnea, que eu falei. É uma tomografia da córnea. Ela vai ali, já mostra se tem algum sinal que pode esse paciente vir a ter um ceratocone. Se tiver esse sinal, o monitoramento é muito importante, porque esse monitoramento vai nos mostrar. Se tiver aumento da curvatura da córnea, crosslink vai resolver o quadro da criança, tá? O que fazer para evitar que isso se alastre? O exame, e aí entra o crosslink, e um ponto muito importante, que até a finalidade desse mês, é alertar a população da importância do diagnóstico precoce e do ato de não coçar o olho. O coçar o olho, que normalmente está ligado às pessoas que têm alergia, que são as pessoas de maior risco para o ceratocone, o fato de coçar, atritar a córnea, mexe muito com a estrutura da córnea, e ela tendo essa elasticidade, vai acelerar o ceratocone. Vai fazer ele evoluir com mais rapidez. Se tiver predisposição ou se a pessoa tem um costume muito grande de ficar coçando pelas alergias, enfim. Coçar o olho não é bom, tá? Tanto na nossa parte do pessoal da córnea, que leva a esse problema, como o pessoal da retina também, sabe? Se coçar o olho muito intensamente, isso pode até predispor
a um descolamento de retina se a pessoa tiver uma tendência a formar isso, né? Mas a importância maior é estar na córnea, tá? O ato de coçar o olho. E a síndrome de Down também, a criança com a síndrome de Down, ela tem mais chance de ter o ceratocone? Muito comum. Down, pra gente tem assim, a gente passa a ter até íntimo relacionamento com os pacientes de Down, porque é muito comum o ceratocone no Down. Muito mesmo. Então, toda criança que tem Down tem que ficar ligado já no exame oftalmológico, tá? Tratamento nesses casos, o transplante funciona bem, eles são pacientes muito tolerantes. Eu gosto muito de tratar o Down porque ele colabora muito, eles têm uma sensibilidade diferente, o Down, sabe? O perfil dele são crianças, são adolescentes, são pessoas muito queridas, sabe? Que a gente consegue manejar até bem, muito bem, com bons resultados, tá? Cirúrgicos. Normalmente o Down, ele segue a mesma linha, tá? Mas a lente de contato é mais difícil, mas temos Down usando lente de contato. O Down, mesmo critério, crosslink, anel, lente de contato e, se necessário, o transplante. Falando em transplante, aproveitando a deixa, quando o caso é mais avançado que precisa desse transplante, como é que está hoje em dia para fazer esse transplante de córnea? O transplante para ceratocone está cada vez ficando menor a indicação. Por quê? Que nós já estamos sofrendo. Se eu falei que o crosslink ele começou lá 15, 20 anos atrás, muitos desses pacientes que foram tratados com crosslink estão escapando do transplante. Então a gente acha que a tendência por o ceratocone vai ser muito pouco transplante lá na frente, desde que todos tenham um diagnóstico precoce, consiga se diagnosticar lá na adolescência e se faça o crosslink. Aí essa pessoa dificilmente vai para o transplante. A situação atual nossa de doação, ela teve uma mudança, a gente estava muito bem, lembrando que Santa Catarina é um modelo em doação de órgãos para o Brasil, a nossa estrutura da SC Transplante é muito boa, todo o corpo clínico dos médicos, dos enfermeiros, da equipe administrativa, ela é excelente, é um modelo. E nós estávamos com fila zero antes da pandemia. A pandemia mudou muito a medicina, porque o grande volume de doações são no pronto-socorro, são aquelas mortes súbitas de pessoas rígidas que chegam no pronto-socorro e que a gente conseguia retirar a córnea. Um evento do Covid, todo mundo que chegava no pronto-socorro, até prove o contrário, tinha Covid, estava morrendo de Covid. Aí mudou a portaria para retirar a córnea. A gente só poderia tirar de pacientes de UTI com morte cerebral e que comprovadamente não tinham Covid pelo exame. Isso atrasou muito. Então isso aumentou novamente a fila, tá? Então hoje tem uma espera. Não tão grande como antes, no passado, a gente chegava a ter 2, 3 anos de espera para uma córnea. Hoje a gente trabalha em 4 a 6 meses, tá? E sendo casos eletivos. Córnea de urgência de um dia para o outro. E para a gente finalizar, nesse mês de junho, né, a campanha, o que o senhor gostaria de frisar e alertar mais uma vez? Eu acho assim, é uma doença importante, tá? E que nós temos hoje uma chance de curá-la, coisa que no passado isso não existia. O crosslink, se colocá-lo na hora certa, ele cura o ceratocone. Isso, quando eu comecei a medicina, oftalmologista, era uma coisa impossível. Tu ia acompanhando ele afundando. Hoje é possível tratar o ceratocone. Então, o segredo, diagnóstico precoce. Então, é mandatório, mesmo sem ter história familiar, levar a criança para um exame oftalmológico, que no exame já dá para se ter uma ideia, pelo astigmatismo dele. Se ele tiver um astigmatismo importante, já tem que investigar a ceratocone, que é o primeiro sinal, tá? É a presença do astigmatismo irregular. Então, a criança que tem astigmatismo, tu faz o exame e ele não atinge uma boa visão, grande chance de ter ceratocone. Aí, com o exame, né, da superfície da córnea, tu consegue fazer o diagnóstico e tratar. E falar que as pessoas têm que procurar mesmo o tratamento, que hoje a gente consegue reverter o quadro. Talvez como mensagem final, o coçar o olho pra gente, a gente tem valorizado muito isso, tá? Bater muito nessa tecla, porque realmente ele segura a evolução do ceratocone. Ele vai evitar que ele acelere. Então, temos que evitar coçar os olhos. Agora, só mais uma pergunta. O coçar os olhos, ele acelera em quanto tempo, senhor? Saberia dizer? É cronicamente, né? Então, é um hábito crônico de acelerar, eu diria que em 2, 3 anos ele pode avançar o ceratocone. Gostaria então de agradecer o Dr. Hernani Garcia por esse bate-papo tão importante e interessante para esse mês de junho. Obrigada, doutor.
Obrigado. A gente que agradece sempre essa oportunidade que vocês chamam a gente, né, nesse dia a dia, na correria nossa da profissão, mas como é importante o trabalho de vocês para que a gente possa levar ao povo, né, levar às pessoas, fundamentos que são muito importantes para prevenir o déficit de visão, né? Então a gente que agradece muito a oportunidade também.